Bom dia a todos, que Deus esteja abençoando cada um de nós. Estamos Hum, começando mais uma aula com a graça de Deus. Bom dia. Bom dia. Então nós estamos chegando à nossa 28ª aula. E eu vou dar uma resumida da aula passada onde nós terminamos, tá? Então assim, como nós estamos chegando na reta final e ainda temos bastante conteúdo, então vou seguindo aí com as leituras. Até mais ou menos, em dezembro a gente termina assim, com a graça de Deus. Né? Quem permaneceu até o final aí vai estar recebendo o certificado. Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre os milagres, por que eram feitos os milagres. Nós aprendemos que os milagres eram as credenciais dos apóstolos, então eles foram revestidos de poder, para que quando eles estivessem ensinando, eles realizavam curas e milagres, e com isso comprovava tudo o que eles estavam falando. Então o povo começou a dar crédito, e muitos se tornaram cristãos. Foi aí que se iniciou aí a igreja, né? A igreja fundada por Cristo. Então a igreja de Cristo, porque a igreja pertence somente a Jesus e não mais ninguém. Então não existe esse negócio, fundador da minha igreja foi fulano, foi ciclano. Então, fundador foi só um, tá? Jesus Cristo é o único fundador da igreja. Deixa eu arrumar a câmera aqui, parece que eu tô meio de lado, não sei. Então, nós vimos aí que era para confirmar a palavra de Deus, né? E vimos também que muitas pessoas foram curadas, vimos que algumas pessoas não foram curadas, porque o próprio apóstolo Paulo, Timóteo, né, Epafrodito, esses homens que andavam totalmente com os apóstolos, que tinham ali os apóstolos na presença ali, e eles poderiam muito bem pôr as mãos e serem curados, mas não aconteceu. Por quê? Porque era o propósito de Deus. Deus tem um propósito aí para cada situação, e muitas vezes nós não entendemos. Vimos também que Jesus não aplaude, ele não aplaudiu os milagreiros. Então, muitos milagres que eram enganosos, né? Então, a gente viu aí que Paulo nos ensinando que os milagreiros têm característica do iníquos, e o Satanás ele tem poder para enganar as pessoas. E Deus permite. Por que Deus permite? Deus permite porque se o homem não dá crédito à palavra dele, então Deus vai permitir que o erro aconteça, certo? Então, quando o cristão dá crédito, quando a pessoa dá crédito à palavra de Deus, ele com certeza aí vai ver que vai estar sendo enganado, e ele acaba fugindo aí desse mal, tá? Então nós vimos aí também que foi necessário os dons no primeiro século. Para quê? Para estar realizando aí, para que a palavra seja propagada, para que a palavra seja aceita e muitos possam se arrepender e entrar no reino. Nós vimos também que muitos dons cessou, principalmente aqueles que os apóstolos carregavam, que era a imposição de mãos para transmitir dons. Então, com a morte desses apóstolos, esses dons aí sumiram, assim também com a morte daqueles que receberam pela imposição das mãos dos apóstolos também, tá? Então, hoje, quais são os dons? O Espírito Santo trabalha de uma forma diferente. O Espírito Santo hoje dá um dom da pessoa estar realizando aí visitas, dá um dom para a pessoa estar, como se diz, conduzindo aí um louvor, dá um dom da pessoa estar conduzindo, confortando as outras pessoas, ensinando. Então, são vários dons aí, tá? Deus ainda opera milagres? Opera, porque o Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo amanhã. Então, ele opera de acordo com a vontade e com o propósito dele. Nós vemos nos dias de hoje, muitos cristãos são curados, enquanto alguns não são curados. Mas por quê? Porque é o propósito de Deus. Nós vemos aí que muitos cristãos já faleceram. Por quê? Porque foi o propósito de Deus. Então Deus tem um propósito para cada um. E Deus sabe muito melhor, sabe muito bem o que é melhor para nós. Então nós vimos aí que com a morte dos apóstolos, a morte das pessoas que receberam a imposição das mãos, esses dons cessaram. Tá? O amor, nós vimos também que o amor jamais acaba, que o amor continua. O amor aí continua,
né? E nós vimos que as profecias desaparecerão, línguas cessarão, e foi o que aconteceu. Hoje há necessidade? Não. Paulo deixou muito bem, Paulo deixou claro que é muito melhor falar 5 palavras onde toda a congregação possa sair entendendo do que 1000 palavras em outras línguas que ninguém entende nada. Então, tá vendo a importância aí de uma mensagem bem dada? Então, vamos lá. Essa parte está lá em 1 Coríntios capítulo 3, que nós lemos na aula passada, né? Que lá diz assim, partes conhecemos em parte, nós profetizamos, mas os dons não dava conhecimento. O que traz conhecimento? É a palavra de Deus. Hoje, nos dias de hoje, século 21, nós temos a palavra escrita aí. Muitos conseguem baixar ela até no próprio celular. Vemos também que quando vier o que é perfeito, está lá em 1 Coríntios capítulo 13, o versículo 10, quando vier o que é perfeito, todos os dons serão aniquilados, ou todos os dons não terão mais serventia. E nós vemos o que seria perfeito? Perfeito é a palavra de Deus, é a palavra já completa, então são as escrituras sagradas, ou a Bíblia sagrada. Ela é perfeita, ela é útil para nos ensinar, é útil para nos corrigir, é útil para tornar-nos cada vez mais capacitados perante a Deus. Então é através da palavra, nós temos aí, ela é perfeita, porque ela torna o homem perfeito, ela penetra na alma das pessoas, ela leva para a salvação, ela traz a vida eterna, ela é eterna. E outra, ela irá julgar no último dia, a própria palavra irá julgar no último dia. Então nós vimos aí, né, que os dons, os milagres eram incentivo para os apóstolos continuarem firmes na sua jornada. E a igreja recebeu uma missão. Qual que seria a missão da igreja? Pregar a palavra de Deus. A missão da igreja é pregar a palavra de Deus. Pregar de um modo verdadeiro e não de um modo de interesses pessoais, interesse aí coletivo, mas sim de acordo com a vontade de Deus. Então, essa é a missão, pregar o evangelho a toda criatura. Jesus deixou um mandamento para a igreja. Esse mandamento deve ser seguido. E de quem é o papel para pregar a palavra? Todos. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, quando ele fala que jovens sonharão, velhos profetizarão, jovens e velhos profetizarão, e assim por diante. Todos, esse é o papel de todos. No Antigo Testamento era escolhido apenas um profeta para fazer isso. Era o profeta e mais ninguém. O povo tinha que ouvir. Ou era um rei que era considerado como profeta. No Novo Testamento, na lei de Cristo, todos são profetas. Seja jovens, velhos, todos estão capacitados para esse trabalho. Então o cristão deve se capacitar, deve estudar para estar anunciando aí o evangelho. Tá? Agora imagina só, no início das aulas, não sei se vocês lembram, eu trouxe um gráfico, eu não vou ter ele aqui agora, mostrando as religiões do mundo. O cristianismo, ele ocupa 33%. Somando todas as religiões, é muito mais, é a maior religião. Então, se esses 33% evangelizasse uma pessoa, passaria para 66%, e assim sucessivamente. Então, veja bem, é o papel do cristão. Se cada um evangelizar uma pessoa, né, a palavra de Deus aí aumenta. Infelizmente, nos dias de hoje, ainda temos muitos países que a palavra não é pregada. Temos muitas pessoas que ainda não conhecem realmente a palavra. Então, é a missão da igreja pregar e anunciar o evangelho a toda a criatura. Jesus deixou isso daí. Nós vimos que no primeiro século, os apóstolos pregavam de casa em casa. Onde eles passavam, ia falando, ia pregando. E não faltava comida e nem moradia. Assim como a Elisete falou, não falta comida e nem moradia. Porque Deus vai cuidando e suprindo de tudo. Né? Então nós vemos aí que os apóstolos pregavam a palavra de Deus até o último dia de vida deles. Tudo bem até o momento?
Hoje nós vamos falar do batismo, tá? Batismo com o Espírito Santo. O que seria o batismo com o Espírito Santo? Nós vamos aprender um pouquinho, que a Bíblia vai nos ensinar, que o batismo com o Espírito Santo, ele foi especificamente prometido apenas para os apóstolos, e não a todos os cristãos, através da história. Nós vamos aprender esse ponto hoje, tá? E o que significa batismo? Olha, um ponto muito interessante aí. A Bíblia ensina que o batismo com o Espírito Santo é uma coisa. A expressão batismo do Espírito Santo é outra coisa. São duas coisas diferentes, ou dois significados diferentes. Tá? A Bíblia nos mostra o batismo com Espírito Santo e não do Espírito Santo. Hoje em dia, nós vimos muitos anúncios aí falando sobre o batismo do Espírito Santo. Isso não aparece no Novo Testamento. É uma forma errada. Então, uma forma ou outra da frase, batizar com o Espírito Santo, aparece 6 vezes. Agora, batismo do Espírito Santo não aparece em nenhum momento das Escrituras no Novo Testamento. Nós vamos estar vendo algumas passagens aí. Abra comigo lá no livro de Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Acompanhe comigo o versículo 11 e o 12. Mateus 3, versículo 11 e o 12. Ela diz assim: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha um ponto muito importante para analisarmos aí. Tá? Ele vos batizará. João está falando de quem? Está falando de Jesus. Que Jesus estaria batizando com o Espírito Santo. Não é o batismo do Espírito Santo, é com o Espírito Santo. E com fogo. São dois tipos de batismo diferentes. Temos que tomar muito cuidado. Eu mesmo, quando ouço uma frase assim, a pessoa falando, hoje vai ter aí batismo do Espírito Santo com fogo. Está chamando todo mundo para ser queimado. Mas o fogo também purifica. O caso do ouro acaba purificando, né? Nós vemos muitos falar, mas no Antigo Testamento Deus purificava as coisas com fogo. Gente, são situações diferentes, tá? Quando Deus purifica é uma coisa. Quando se fala em fogo é outra. Sabemos que o fogo só destrói. E aqui é bem claro que são dois tipos de batismo. O batismo com o Espírito Santo é um batismo para a salvação. O batismo com fogo é outro tipo de batismo, é batismo para a condenação. O versículo 12 ele dá uma explicação aí bem clara para nós. A sua pá, ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o trigo no celeiro, tá? O trigo no celeiro seria o batismo, aquele que foi batizado com o Espírito Santo, ou aquele que alcançou que Deus deu a salvação para ele. O trigo, a colheita. Mas queimará palha em fogo inextinguível. A palha são os desobedientes. Então, os obedientes, aqueles que procurou agradar a Deus, né, e Deus deu a salvação para ele, será batizado com o Espírito Santo para a vida, para a salvação. Então, o cristão é chamado para viver uma vida com o Espírito Santo. E com fogo é a condenação. Abre comigo no livro de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, olha lá o versículo 18. Eu vou ler aqui. Marcos,
capítulo 1, versículo 18. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Não é bem essa passagem aqui. É 8, aí tem um 1 na frente, não era para ter esse 1. É Marcos capítulo 1, versículo 8, tá? Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Marcos está mencionando apenas o batismo com o Espírito Santo, ele não entra em detalhe do batismo com fogo e nem batismo do Espírito Santo com fogo, tá? Então é batizará com o Espírito Santo, não é batizará do Espírito Santo. Então, com é diferente aí as palavras. Vamos para Lucas. Lucas também repete a mesma situação. Lucas capítulo 3. Olha o versículo 16 aí. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do que não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós estamos vendo aí várias passagens que está comentando sobre o mesmo assunto, porém, todas elas falando da mesma maneira. Não existe batismo do Espírito Santo, mas sim batismo com o Espírito Santo. Olha o livro de João também. João, capítulo 1, versículo 33. João 1, versículo 33. Lá diz assim: eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, mais uma passagem falando do batismo com o Espírito Santo. Outra passagem, vamos lá para o livro de Atos, capítulo 1. Livro de Atos, capítulo 1. Olha o versículo 5 aí. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Não muitos dias depois destes dias. Então aqui nós vimos que a promessa foi dada para os apóstolos, tá? Então nós vemos aí 6 vezes aparecendo sobre o assunto batismo com o Espírito Santo na palavra, mas batismo do Espírito Santo não tem. Vamos para o capítulo 11 de Atos, mais uma passagem aí. Atos, capítulo 11, versículo 16. Lá diz assim: então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então nós vemos aí 6 vezes aparecendo aí a forma do batismo com o Espírito Santo. Que o cristão seria batizado com o Espírito Santo. Os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo. Porque o batismo não é do Espírito Santo, é de Jesus, é de Deus. E o Espírito Santo faz parte desta trindade. Então é ele que nos conduz aí na nossa trajetória. Então são 6 vezes que aparece no Novo Testamento sobre o batismo com Espírito Santo. Batizar com o Espírito Santo. Então, essa é uma diferença. Quando vocês ouviram a frase aí, vem que hoje o batismo será do Espírito Santo, não é bíblico. Não é bíblico. Por mais que tentam seguir a Bíblia, mas não é bíblico. Então, e Jesus deixou bem claro que o homem perece por falta de conhecimento. Conhecimento de quem? Da palavra de Deus. Conhecimento da parte de Deus, e não conhecimento que o mundo nos oferece, mas conhecimento da parte de Deus.
E o que seria aí a profecia sobre o batismo com o Espírito Santo? Tá, quem que está prometendo, como nós vimos aí, que ele vos batizará com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo, ele seria administrado por quê? Diretamente por Jesus Cristo, e não por nenhum homem, nenhum humano ou por mãos humanas, mas o único que estaria ministrando este batismo era o próprio Jesus Cristo. Ele deixou bem claro e ensinou os apóstolos a esse respeito, tá? Com o Espírito Santo, João batizava, ele falando em uma audiência, quando João estava ensinando e quando João estava batizando, tinha muitas pessoas que o seguiam, que estavam ali ouvindo, dando ouvidos para que João estava falando, e isso ele acabava batizando. Então João Batista estava falando de uma audiência mista de discípulos e inimigos. Todos estavam ali presentes. Alguns realmente estavam verdadeiramente ali dispostos a mudar, e outros eram curiosos, ou outros eram para achar alguma intenção contra João para estar aí condenando ele. Então, alguns receberiam o batismo com o Espírito Santo. Quem que receberia? Aqueles que realmente acreditassem verdadeiramente em Jesus. Volta comigo no livro de Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Dá uma olhadinha no versículo 12, junto comigo aí, ó. Nós lemos, mas vamos só recordar. A sua pá ele tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível, que é o fogo que nunca se apaga, fogo que nunca vai acabar. Então veja bem, e com fogo. Quando tem esse artigo e, ele separa. São duas coisas, são dois atos que irá acontecer. Batismo com o Espírito Santo, que é para a salvação, e batismo com fogo, que é para a condenação. Tá? Então, os inimigos de Jesus, aqueles que não aceitaram, que não receberam Jesus de coração, receberiam esse batismo aí com fogo. Quer dizer, será destruído aí, tá? Então essa é a diferença aí. Então quando você ouvir falar, vem que hoje vai ter o batismo do Espírito Santo com fogo, foge, que não é para purificar não. E Jesus nos concede a promessa do batismo com o Espírito Santo. Abre comigo lá no livro de Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Acompanha comigo o versículo 4 e o versículo 5. Nós já conhecemos, já lemos várias vezes esta passagem, certo? Vamos só relembrar ela. O 4 e o 5 lá do capítulo 1 do livro de Atos. Acompanha comigo aí. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, na qual disse ele, de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, Jesus está falando para os apóstolos, em poucos dias vocês receberão o batismo com poder. O batismo com o Espírito Santo acontecerá enquanto eles estiverem em Jerusalém. Eles não poderiam sair de Jerusalém, porque tudo iria começar ali. Tudo iria começar em Jerusalém. No capítulo 2, nós conhecemos, estudamos bastante aí, no capítulo 2, nós vimos que realmente aconteceu o batismo. Olha só, acompanha comigo alguns versículos ali, né? Ao cumprir seu dia de Pentecostes, então já tinha passado aquele dia, onde estavam se reunidos mais de 120 pessoas, ou 120 pessoas, de acordo com as escrituras. Então, quando passou aquele dia de Pentecostes, não estavam mais reunidas as mesmas pessoas, aquele número de pessoas, mas era de costume os apóstolos se reunirem sempre, apenas eles, então seria uma reunião particular. E Jesus, quando prometeu para eles, Jesus estava tendo uma reunião particular com os 12.
incluindo Judas, que se enforcou antes de Jesus ser morto, quando Jesus foi preso, certo? Então, olha só, e de repente, versículo 2, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Então, uma comparação, e encheu toda a casa onde eles estavam reunidos. Então, eles receberam o batismo dos judeus com o Espírito Santo, quer dizer, os apóstolos receberam esse batismo. Aconteceu quando? No dia de Pentecostes. Então, depois que acabam as festas, são 50 dias de festas, aí vem o dia de Pentecostes. Então, eles receberam ali. Nós sabemos que era realizado 50 dias após a festa da Páscoa. A Páscoa é a primeira festa. E aí vinha várias festas em seguida, tá? Várias festas em seguidas. Então, cada semana tinha uma festa. Está lá em Deuteronômio, capítulo 16, o versículo 16. Tudo bem? E várias passagens aí do livro de Atos que vai estar falando que somente os apóstolos receberam o batismo com o Espírito Santo. Olha o versículo 4 aí, ó. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Também estudamos sobre essa parte aí, que as línguas que eles receberam eram línguas das nações que estavam presentes naquele momento. Então, aquelas pessoas, aquele povo que estava presente ali, eles tinham que ouvir a mensagem. E eles tinham que ouvir a mensagem com clareza, na sua língua materna, na sua língua que eles entendiam. Então, por isso que foi necessário que os apóstolos recebessem o poder, o batismo com o Espírito Santo, para estar realizando aí, além de falar em línguas, de acordo com as nações que estavam presentes, também realizar sinais e milagres. Tá? Vamos para o capítulo 5 do livro de Atos aí, ó. Acompanhe comigo o versículo 11. Atos 5, versículo 11. Lá diz assim: e sobreveio grande temor a toda a igreja, e todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Desculpa, é capítulo 1, não é capítulo 5 não. É Atos capítulo 1, versículo 5 e depois o versículo 11, tá? Nós não vamos sair do livro do capítulo 1 por enquanto, vamos manter ele aqui. Então, olha o versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Por isso que houve a necessidade dos apóstolos receberem esse batismo e poder aí falar em outras línguas, mas eram línguas humanas, línguas conhecidas por cada nação. Versículo 11. Então, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Tá vendo aí? Por que que eles receberam os dons de falar em língua? Não é igual nos dias de hoje, que lá na igreja, onde estiver, tem um falando em língua lá, enrolando a língua, não é nem falando em língua, é enrolando a língua, né? Onde ninguém entendeu nada. O que a palavra diz? É melhor ficar calado. Infelizmente, eu já ouvi muitos relatos de alunos, ex-alunos, que eles participavam, frequentavam certos lugares, e o líder chegava para ele e falava: você tem que falar em língua hoje. Mas ele respondia: eu não sei falar em língua. Se vira, enrola a língua e fala. É a maneira de enganar as pessoas. Infelizmente, muitos dão crédito a isso, tá? Isso daí são testemunhos de próprios alunos, ex-alunos meus, que eles falavam isso que acontecia com eles. Então, por que acontecia? E por que muitos vão? Porque não têm conhecimento da palavra. Mesmo sendo cristão, muitos cristãos não têm conhecimento da palavra. Por quê? Porque não têm o costume de ler e de estudar a palavra, os próprios cristãos. Eu tive muitos alunos que, mesmo sendo cristão, nunca tinha lido a Bíblia. Nunca. Era um versículo ou outro, ou ficava só ouvindo. Não era porque não sabia ler, não, tá? Porque não pegava para ler mesmo. Nós, ser humano, temos preguiça de pegar e ler a palavra. Mas ler um livro aí comum, muitos conseguem. Mas quando vai para a Bíblia, vai para ler as Escrituras, tem aí um grande empecilho, né? Então, por isso que
quando o cristão está lendo a Bíblia, ele já está tendo contato com o Espírito Santo e com Deus. Tem um contato diferente aí, certo? Então, somente os apóstolos receberam esse dom. Eles estavam reunidos ali. E dali eles saíram realizando aí vários sinais, tem várias leituras aí, várias passagens. Depois de vocês lerem praticamente todo o capítulo 1 do livro de Atos, tá? Todo o capítulo 1 do livro de Atos está contando a história. O capítulo 2 do livro de Atos está contando aí a história sobre os dons que os apóstolos receberam, principalmente os de línguas, por causa do momento ali, certo? Uma observação aí. A reunião dos apóstolos em Atos, aqui no capítulo 2, ela aconteceu vários dias depois da reunião daqueles 120 pessoas, foi o que eu comentei. Quando eles estavam reunidos, eles escolheram aí um apóstolo, que foi Matias, o escolhido, para ficar no lugar de Judas Iscariotes, o que se enforcou. Tá? Então, esse acontecimento do capítulo 2 foram vários dias depois da reunião dos 120 pessoas. Porque muitos falam que foram 120 pessoas que receberam, mas analisando o versículo, ó, vamos analisar junto aí. Ó. Capítulo 2, livro de Atos. Olha o versículo 1. Ao cumprir seu dia de Pentecostes. Aqui deixa bem claro que ao cumprir seu dia de Pentecostes, não é no mesmo dia que estavam 120 reunidos, gente. Deixa bem claro para nós. Então, o que acontece? As Escrituras, quando você está lendo ela, tem uns pontos que nós precisamos estar atentos. Tá? De um versículo para outro, às vezes passam dias, ou meses, ou anos. Nos livros do Antigo Testamento tem muito isso daí. Quando você termina um versículo daquele mesmo capítulo e você vai para o próximo versículo, já se passou até anos ali. Então são coisas assim que são acontecimentos após aquele último acontecimento, entendeu? Durante esse período teve vários acontecimentos, não está registrado, mas teve vários acontecimentos. Tudo bem até aí? Então nós vimos aí que as características do batismo é com o Espírito Santo, não é do Espírito Santo, capítulo 2 do livro de Atos. Tá? Tudo aconteceu de repente. Deus escolheu a hora certa, a maneira, as pessoas certas. E isso não dependeu da vontade do homem. Isso veio tudo através da vontade de Deus. Foi Deus que providenciou tudo esse acontecimento aqui no livro 2, capítulo 2 do livro de Atos. Tá? Aqui é onde a igreja se iniciou, é onde a evangelização foi expandida mais rapidamente. Por que Deus usou esse momento? Porque assim a palavra seria expandida para aquela região mais rapidamente. Jesus escolheu 12 homens para esse trabalho. Eles iam ter muito trabalho para frente. Só que sozinhos eles não iriam conseguir. Por isso que Jesus pediu para eles: ide, anunciar o evangelho e fazer discípulos. Então os discípulos receberiam também esta missão. Então é a missão da igreja. Todo discípulo, todo cristão é um discípulo de Jesus. E qual é a missão de cada discípulo? É anunciar o evangelho. Nós estamos no ano 2021 após Cristo. E ainda o evangelho está sendo anunciado. E se nós não estudarmos o evangelho, nós esfriaremos. Devemos estar sempre focados na leitura. Então nós vimos aí que os homens, eles receberam, um dos dons foi o dom de falar em línguas. Capítulo 2. O outro era idiomas humanos. As pessoas conheciam aqueles que estavam ouvindo na sua própria língua. Então, um ponto muito importante. Por que eles estavam ali? Porque já tinham interesse em ouvir o que Deus tinha para falar. Todos os anos eles iam até Jerusalém com o intuito de participar, sim, das festas, de todas as festas. Ficavam ali no mínimo 50 dias em Jerusalém. Nesse período a cidade ficava agitada, muitas pessoas. Então, a população praticamente triplicava ali, naquele momento. Então, quer dizer, o comércio sorria, toda a cidade sorria, a cidade ficava cheia. Onde que esse povo todo ficava? Existia hotéis? Já existia hotéis naqueles períodos. Não é igual os de hoje.
mas tinha lugares, pousadas para se dormir. Muitos carregavam tendas, montavam tendas nos campos livres e assim por diante. Então tinha várias nações ali reunidas, cada um de acordo com a sua língua. É como quando tem uma conferência hoje internacional, o que acontece? Vem várias pessoas de vários países e cada um ali acaba ouvindo a sua língua. Não sei se vocês já perceberam ou se não, quando aparecer alguma reportagem na TV falando onde que vários líderes de vários países estão reunidos e eles mostrarem, presta bem atenção, cada um deles estão com um fone de ouvido na orelha. Por quê? Aquele fone de ouvido é um tradutor. Conforme o palestrante está lá na frente falando, ele está falando na língua dele. Aquele fone de ouvido tem um sistema que vai traduzindo e a pessoa vai ouvindo na sua língua. Hoje acontece isso. Usam a tecnologia para fazer a tradução. O próprio Google faz isso para nós. E realmente isso acontece, né? Na empresa que eu trabalho hoje, um ano passado, há um ano atrás, mais ou menos quase 2 anos atrás, foi contratado lá um sírio, um rapaz que veio da Síria, e ele não falava, ele falava muito pouco português. Para falar com ele, a gente usava o Google. Usava o Google e o Google respondia, né? Ele falava e o Google respondia na nossa língua. Então a tecnologia hoje é muito boa para esse ponto. Tá? Naquele momento não tinha tecnologia, foi necessário eles receberem esse dom. Hoje em dia, se você quer falar outro idioma, você vai estudar. Você tem que estudar para aprender. Tá vendo a diferença? E esses homens não, eram homens considerados iletrados, ou semi-analfabetos, porque todo judeu tinha que aprender a leitura, pelo menos da sua língua. Eles tinham que aprender desde criança, os pais tinham que ensinar os filhos a aprender, por quê? Para poder ler sobre a lei de Deus e seguir a lei de Deus. Mas não eram homens assim que não tinham muita leitura, mas conheciam muito bem a lei de Moisés. Então eles receberam esses dons, eles não sabiam falar em línguas de várias nações. Mas sim, além da língua deles, eles tinham que aprender uma outra língua padrão, que nem hoje. A língua padrão hoje é o inglês. Então, em todo país que você vai, se você souber falar um pouco do inglês, você consegue se comunicar. Então, todo país tem a sua língua oficial e tem uma segunda língua, que hoje é o inglês, tá? Então, nós vimos aí que eles receberam a capacidade de falar idiomas, tá? Eles não tiveram um aprendizagem antes para falar em línguas das outras nações. O Espírito Santo capacitou cada um desses homens ali instantaneamente, os 12 apóstolos. E eles falaram. Tá? Eles falaram em línguas aí dos judeus estrangeiros. Para que serviu? Para servir como sinal da presença do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo estava presente na vida deles. Tá? Não foi necessário isso daí. Deus usou com propósito. E qual que foi o principal propósito aí desse acontecimento no capítulo 2? Tá? Ali estava anunciando que o reino de Deus tinha chegado. O reino de Deus chegou com poder. Quando o Espírito Santo chegou ali fazendo barulho como de um vento impetuoso e distribuiu aí línguas como de fogo, olha a palavra como aparecendo, é uma comparação. Não quer dizer que foi língua de fogo, que foi um vento forte. Então está fazendo uma comparação. A palavra como é um artigo, está fazendo uma ligação, comparação, tá? Uma comparação. Então, aquilo lá foi necessário para anunciar que o reino chegou. Voltando um pouquinho para trás, nós vimos que João Batista apareceu anunciando que o povo tinha que se arrepender porque o reino estava próximo. E logo em seguida veio Jesus anunciando as mesmas palavras que João Batista, porém Jesus de uma maneira totalmente com mais poder, realizando curas e milagres. Jesus veio
João apenas anunciava e batizava. Jesus realizava curas e milagres. E Jesus transmitiu esse poder para outras pessoas. Então Jesus estava anunciando aí o reino de Deus. E aqui no capítulo 2, o reino é estabelecido. Então Jesus já está reinando. É um reino espiritual, ele deixou bem claro, meu reino não é daqui. Jesus disse para os fariseus que o reino dele não é daqui, que o reino dele é espiritual e que o reino dele seria estabelecido. No capítulo 2 está mostrando que o reino foi estabelecido com poder. Então, cumpriu toda a profecia de Joel. O capítulo 2 do livro de Atos, do versículo 17 até o versículo 21, está cumprindo toda a profecia que Joel profetizou lá atrás, onde os jovens, os velhos falarão, anunciarão, terão visões, sonharão. Isso quer dizer que todos que aprendessem, que se tornassem cristãos com conhecimento, seriam capacitados para anunciar o Evangelho. No Antigo Testamento não, lembra que eu comentei que era apenas os profetas que tinham este papel? Era apenas eles que tinham que anunciar a palavra de Deus, eles recebiam diretamente de Deus e transmitiam para o povo, para o próprio rei. Agora aqui no capítulo 2, não, é estendido para todos, todo o cristão. É dever de todos, tá? Então ali está cumprindo aí a promessa de Joel. Olha o que está escrito lá em Joel. Joel profetizou que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Porém, no dia de Pentecostes, somente representantes dos judeus receberam o batismo com o Espírito Santo, que foram os apóstolos. Então, para completar a profecia, foi necessário que os gentios também recebessem. E como que o Espírito Santo trabalha na vida de cada cristão? Ele qualifica cada cristão dando dons. Olha aí o capítulo 2 do livro de Atos, quando João responde. Interessante que quando eles anunciaram a mensagem, capítulo 2 aí, o que eles anunciaram? Tá? Do versículo 22 ao versículo 33, está claramente o que foi falado naquele dia. E no versículo 37, olha só, os homens e mulheres que ouviram aquele ensinamento, eles entenderam a situação. Quando eles entenderam, eles ficaram preocupados. Olha só, acompanha comigo o versículo 37 do capítulo 2 do livro de Atos. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Interessante que eles entenderam a situação, eles entenderam a mensagem, foi bem claro. E ora, eram pessoas de outras nações, eram judeus e gentios de outras nações. Só que o propósito deles era ouvir a palavra de Deus ali naquele momento, naquele dia em Jerusalém. E Pedro responde ao versículo 38 aí, ó. Arrependei-vos, então, há necessidade do arrependimento. Então a pessoa deve ouvir a mensagem deve ser transmitida com clareza para que ela possa entender. Quando ela entende, ela começa a ter essa preocupação. O que faremos então agora? Eu já entendi. Então o que eu devo fazer? É toda a pergunta que a pessoa acaba fazendo depois que entende, quando recebe aí o Evangelho. Então deve se arrepender. Primeiro ponto. Olha aí, versículo 38. E cada um de vós seja batizado. Segundo ponto, tem que ser batizado. Lembra quando Jesus falou: ide anunciar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado. Quem crer e for batizado. Então, tem que se batizar. Em nome de quem? No nome de Jesus Cristo aí. Batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. O dom, não é o Espírito Santo. O batismo não recebe o Espírito Santo. Vai receber o dom.
O Espírito Santo passa a habitar em cada cristão de acordo com seu crescimento espiritual. Então é no dia a dia, sua perseverança. O Espírito Santo passa a habitar na pessoa. Mas no batismo recebe a remissão. O que é a remissão? Perdão dos pecados, esquecimento do que ficou para trás, se tornando um novo homem, um novo ser. Os pecados são esquecidos, são perdoados. Tá? Por isso que é importante o batismo. Vamos para 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. O versículo 16. Acompanha comigo aí. Lá diz assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Esse para o cristão que já está na caminhada com Deus. O Espírito Santo passa a habitar na vida dele. Mas no batismo ele recebe o dom. Abre no capítulo 6 aí. Livro de Atos. Acompanha o versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sou mais de vós mesmos? Então, tá vendo? O Espírito Santo ele passa a habitar, ele passa a morar em cada pessoa, se a pessoa aceitar Jesus como seu Salvador. Essa é a promessa. E com isso, ele vai aí alcançando a salvação. Abre comigo lá no livro de Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, no versículo 16. Lá diz assim: Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no interior do homem. No interior do homem. O que isso quer dizer? Que o Espírito Santo dá força para cada cristão, para que cada cristão possa vencer as suas necessidades diárias. E passa a conduzir o cristão. Volta lá no livro de Romanos comigo. Romanos capítulo 8. Olha o versículo 26 e o versículo 27. Romanos capítulo 8, 26 e 27. O que o Espírito Santo faz na vida do cristão? Versículo 26. A palavra diz assim: Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, e porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Vamos analisar um ponto aqui. A palavra Espírito aqui está em letra maiúscula. Quando ela está em letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo. Quando está em letra minúscula, está se referindo ao ser, à pessoa, ao Espírito que Deus colocou dentro de cada um de nós. Então está em letra maiúscula, é o Espírito Santo. O que acontece? Nós não sabemos orar. Ele pega a nossa oração, ele transforma a nossa oração e leva para Deus, intercede de acordo com a vontade de Deus. Então nós não sabemos orar. E ele nos ajuda nas nossas fraquezas, o Espírito Santo. Volta lá no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Versículo 31. Ficou bem escuro aí, né? Atos, capítulo 9. Versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Então, olha só, o Espírito Santo
presente na vida da igreja no primeiro século, presente na vida de todo o cristão. Então ele conforta todas as pessoas que estão em Cristo, independente da situação. Gálatas 5, o fruto do Espírito Santo na vida do cristão. O que o Espírito Santo traz na vida do cristão? Acompanha comigo, Gálatas 5, olha o versículo 22 e o 23. Gálatas capítulo 5, versículo 22 e o 23. Lá diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não existe lei contra essas coisas. Então é isso que o Espírito Santo faz na vida da pessoa. Ela seria como uma laranja que tem vários gomos. Por que é chamada laranja? Assim é o Espírito Santo. Porque ele concede a cada um várias qualidades. Ele concede a cada um dons. E ele dá várias qualidades para cada cristão. O cristão ele se torna capaz de amar, de ser alegre dependendo da situação. No meio da tribulação ele sente paz, porque ele sabe que Deus está cuidando de tudo. Ele está sempre perseverando, buscando. É uma pessoa bondosa, uma pessoa fiel, e assim por diante. São os frutos do Espírito Santo dentro de cada cristão. Então o cristão vai vivendo a vida, né? Amor, João 3,16, abre comigo, amor ágape, amor de Deus, João 3, abre lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, a palavra diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Amor de Deus, amor ágape, alegria, alegria. Vamos lá para Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Acompanha comigo aí o versículo 11. Filipenses capítulo 4, versículo 11. A palavra diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que o apóstolo Paulo falando, foi preso, oprimido, perseguido, maltratado, e ele não deixou a tristeza tomar conta, o desânimo tomar conta. Ele não tirou a sua própria vida, igual muitos nós ouvimos falar aí, que às vezes pega um problema aí grande e acaba tirando a própria vida, e acaba resolvendo aí, ou acaba aí trazendo para sua vida um problema muito sério depois, né? Um problema eterno. Sério. Abre lá em Atos capítulo 16, o versículo 25. Atos capítulo 16, versículo 25. Acompanha comigo aí. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Olha só, está falando de prisão, então eles estavam presos. Se você ler os versículos anteriores aí, eles foram açoitados ou chicoteados, estavam presos. E mesmo assim, depois de levar chicotadas nas costas, tá? Resumindo, eram 40 chicotadas nas costas que eles tinham que levar. Isso era no máximo, tá? Então, normalmente eles davam aí 2 chicotadas a menos, porque de repente erravam na contagem. Então, jogava aí 2 a menos, né? Então, a média era 38. Então, não podia passar de 40, mas eram
40 chicotadas. Então eles levaram 40 chicotadas praticamente aí nas costas, cada um dos dois. Estavam presos, ainda foram jogar na cadeia. Ninguém foi cuidar das feridas. E estavam louvando e cantando a Deus. Olha a situação. Imagina a dor que eles estavam passando. Não estavam passando, né? Porque o Espírito Santo estava cuidando deles. Então, quando o Espírito Santo está cuidando, não sente dor. Eles estavam contentes da situação. Alegre, mesmo em prisão. Mesmo depois de vários açoites aí. Né? Isso é alegria. E a paz? O que seria a paz? Abre comigo em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Eu estou indo muito rápido ou não? Para mim, não. Tá ótimo. Perfeito. Mateus capítulo 5, versículo 9. A palavra diz assim: Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, pacificadores é aqueles que não criam contendas e nem guerras. Aqueles que, independente da situação, estão agradecendo a Deus e Deus vai estar fortalecendo. Abra comigo no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, o versículo 18. Romanos 12, versículo 18, lá diz assim: Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Então o cristão deve viver em paz, independente se está sendo perseguido ou não. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E se são chamados filhos de Deus, vai estar alcançando a salvação. Alcançando a salvação. Longanimidade, que quer dizer paciência. Olha aí o capítulo 12 de Romanos, mesmo capítulo que nós estamos lendo aí, acompanha comigo o versículo 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Ser paciente na tribulação e perseverar na oração. Continuar sempre orando em agradecimento a Deus. Então, olha só. Jesus pede para que nós sejamos pacientes na tribulação, independente de como ela é. Benignidade significa misericórdia. Abre comigo lá em Efésios capítulo 2. Aqui nós estamos passando cada fruto que o Espírito Santo produz no ser humano. Efésios capítulo 2. Acompanha comigo o versículo 4 e o 5. Versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então veja bem, a ação de fazer o bem, através de Cristo, né? E aí vem a bondade. Volta comigo no livro de Romanos, capítulo 15. Romanos, capítulo 15. O versículo 18. Romanos 15, versículo 18. A palavra diz assim: Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras. Então, ato de ser bom. Ato de ser bom.
bondade. Porque Jesus é bom com cada um de nós. Então, o fruto do Espírito, o Espírito, ele nos causa este fruto também. E a fidelidade. Provérbios 28. Vamos voltar lá no Antigo Testamento, Provérbios. Depois do livro de Atos lá. Provérbios, capítulo 28, no versículo 20. Provérbios 28, versículo 20. A palavra diz assim: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Então, fiel a Deus, lealdade e honestidade com as pessoas. Esse é um dos dons do Espírito Santo. Mansidão. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Lá diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Mansidão, modo de agir, ser pacífico, não quer dizer que ser bobo, mas ter uma vida em bondade e delicadeza, saber tratar bem as pessoas. Domínio próprio, lembra de Provérbios 28, não lembro. Agora vamos para Provérbios 25. Provérbios 25, versículo 28. Abre lá comigo, Provérbios. Versículo 28. Lá diz assim, Provérbios 25, 28. Como cidade derribada, que não tem muros, assim é um homem que não tem domínio próprio. Então, a cidade que tem muros naquele período era uma cidade fortalecida. Era uma cidade que sabia controlar quem entrava e quem saía. Quando ela não tem muro, o que acontece? Entra gente de tudo quanto é lado. Então, não consegue dominar. Mas domínio próprio seria cuidar de si mesmo, ter autocontrole em todas as partes da sua vida. Todas essas partes, seja emocional, seja a parte de desejos, na hora de irar, na hora de falar e outras coisas. Então, ter um autocontrole. Esse é um cristão cheio do Espírito Santo, com todas essas qualidades, ou esses frutos do Espírito Santo. Abre comigo lá no livro de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Acompanhe comigo o versículo 26, 27 e 30, até o 36. Lucas, capítulo 6, do 27 ao 36. Lá diz assim: digo-vos, porém, a vós outros, que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, ofereça-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber,
Qual é a vossa recompensa? Também os pecadores prestam aos pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Então, isso é o Espírito Santo. O cristão deve amar o inimigo, deve fazer o bem àquele que te odeia, deve falar bem daquele que está falando mal, deve orar por aqueles que te caluniam, deve se apanhar numa face, sem revidar, se humilha dando a outra face. Esse é o fruto do Espírito Santo. Vamos lá para o livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Acompanhe comigo o versículo 9 em diante. Romanos 12, versículo 9. O amor será sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhar as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que se choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esse é o que o Espírito Santo faz na vida de um cristão. Ele vai amar sem hipocrisia, vai compartilhar a necessidade, ele vai abençoar aquele que está te perseguindo, ele não vai fazer mal para aquele que fez o mal, ele não vai retribuir, não vai pagar com a mesma moeda, não vai se vingar, ele vai ter paz com todos os homens, com todos, independente. E vai estar matando aí a fome e a sede daquele inimigo, daquele que te maltratou. Então essas são as características que o Espírito Santo vai desenvolvendo dentro de cada ser humano ou de cada cristão. Olha o exemplo de Estevão. Volta comigo lá no livro de Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7. Olha o finalzinho aí, 54 a 60. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, errilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram.
As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras adormeceu. A palavra diz que o cristão não morre, ele adormece. E Estevão acabou perdoando aqueles homens que estavam tirando a sua vida. Imagina só, você no meio de várias pessoas e as pessoas jogando pedra em você. E Estevão teve a capacidade de pedir perdão, que Deus perdoasse aquelas pessoas. Um ponto interessante que aqui fala, versículo 58, e lançando-o fora da cidade. Tá? Os romanos, a lei romana não permitia que ninguém fosse morto dentro da cidade, porque dentro da cidade ali era o limite dos romanos. Então, por isso que eles tiraram Estevão de dentro da cidade, levaram para fora da cidade, e ali eles puderam apedrejar. Se eles fizessem isso dentro da cidade, iriam ter problemas com os próprios romanos. Então, os romanos não permitiam. Então, os romanos permitiam que os judeus pudessem seguir a sua religião, porém tinha que seguir aí a lei romana, né? Tinha que seguir certos princípios, tinha que manter a ordem na cidade. Então, era isso que acontecia. Então, olha só, Estevão, na morte, ele acabou abençoando aquelas pessoas. Era um homem cheio do Espírito Santo. Cheio totalmente. Por que ele era cheio do Espírito Santo? Porque ele era temente a Deus. Ele buscava a Deus e fazia a vontade de Deus. Agora vamos lá para Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, o versículo 18. Acompanha comigo a leitura aí. Efésios 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, olhando aí, buscando dons do Espírito Santo, é somente falar em línguas e profecias, sim ou não? O que vocês acham? Quando você está buscando os dons do Espírito Santo, você deve falar somente em línguas ou realizar profecias? Profecias, de uma forma bíblica, é diferente da profecia que muitos ensinam hoje. Tá? Quando a Bíblia fala em profecia, a Bíblia está falando que a profecia é o cristão recebe a mensagem, a palavra de Deus, aprende, entende e vai transmitir esta palavra. Quer dizer, vai transmitir o que Deus quer que nós transmitimos para as outras pessoas. E não você falar sobre o que vai acontecer amanhã ou daqui a um mês, enfim. Profecia é falar da palavra de Deus. Isso é profecia. Mas a Elisete tinha ligado aí o microfone, Elisete. O que você ia responder aí? Eu ia falar isso mesmo, que profecia é você falar da palavra de Deus, né? Isso. Não ficar para as pessoas, que nem a gente ouve muito, eu ouço muitas vezes, ouvia, né? Em nome de Jesus, estou profetizando que não sei o quê, que você vai ficar não sei o quê, que não sei o quê. Eu acho que profecia é você mostrar a palavra de Deus, falar e provar a Bíblia, né? Isso. Mas você falou isso daí, né? Essa frase você falou, em nome de Jesus, eu estou profetizando. É. Não é ele que está profetizando, é Jesus que está falando. Né? Exatamente. Então é muito complicado. O povo fala as coisas sem ter noção do que está falando, né? Do que está falando, verdade. Em nome de Jesus, que autoridade é essa, pelo amor de Deus? Jesus, não tem ninguém mais que Jesus, não. Então, abre comigo em 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o resto desvendado,
Desculpa aqui. Todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, buscando nos transformando de glória em glória, então não, mas nem não. Sim ou não? Devemos estar buscando nos transformar em Jesus? Eu busco todo dia, toda hora. O cristão deve buscar, Eu vivo sim. buscando. O cristão deve buscar, sim, a glória em Jesus. Em cada atitude, né, Carlos? Isso. Em cada atitude. Então vamos lá. A maneira de receber o Espírito Santo, como que recebemos, livro de Atos, capítulo 2, 38, nós já lemos várias vezes, onde Pedro responde: arrependei-vos e sejam batizados para receber o dom, a morada do Espírito Santo. Né? Então, essa é a maneira que recebemos. O Espírito Santo passa a habitar em nossas vidas conforme vamos crescendo espiritualmente. Abre comigo no livro de Mateus, capítulo 3, o versículo 13 ao 17. Mateus 3. Acompanha comigo o versículo 13 até o 17. Lá diz assim: por este tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus, que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Imagina só aquelas pessoas que estavam ali presentes, ouvindo esta voz, vendo esta cena e ouvindo esta voz, né? Como magnífico. Então, Jesus, ele recebeu o Espírito Santo no ato do batismo dele. Ele foi batizado e ali ele recebeu o Espírito Santo. Daí começou o ministério dele. O próprio Deus mandou para que Jesus pudesse trabalhar no seu ministério. Eu fico imaginando essa cena, viu, Carlos? Oi? Eu consigo imaginar perfeitamente essa cena. Ai, meu Deus, do céu, coisa mais linda do mundo. Então, pensou? O pai falar para o filho: ai, meu pai. Imagina as pessoas que estavam ali presentes. Você imaginou? Verdade. E viram tudo aquilo. Abre comigo lá em Provérbios, capítulo 6. O versículo 16 e 19, acompanha comigo lá. O 16 até o 19. Provérbios capítulo 6, versículo 16 até o 19. Lá diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que trama projetos iníquos. Quinto, pés que se apressam a correr para o mal. Sexto, testemunha falsa que profere mentiras. E o sétimo, o que mais aborrece a Deus, o que semeia contendas entre irmãos.
Essa é a sétima, que Deus se aborrece muito quando há contendas entre os próprios irmãos. Deus odeia a divisão. Deus abomina a divisão. Né? Então, olha só. Testemunha falsa que profere mentiras. E o que semeia contendas entre irmãos. Deus odeia e abomina. Isso cria divisão. Abre comigo lá em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Acompanha comigo o versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, Deus espera que cada cristão deve aguardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, todo cristão deve viver em harmonia com os próprios irmãos e com todos. E sempre agradecendo a Deus por tudo. Volta lá em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 10. Lá diz assim: Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que fareis toda a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O que ele está dizendo aqui? Que o apóstolo Paulo e o próprio Jesus, ele orou, ele pediu, ele espera que todo cristão viva em unidade, que a igreja viva em unidade, que a igreja seja uma única, falando a mesma coisa, e não várias igrejas, cada um com suas doutrinas. A doutrina é uma única só. Onde que está a doutrina? Está na Bíblia. Não há necessidade de fazer outra doutrina em cima da doutrina bíblica. Isso é coisa do inimigo. A doutrina bíblica, ela é perfeita e é completa. Então, Paulo sempre orou, pediu para que os cristãos devem ter a mesma união de pensamento, o mesmo caminho, falar as mesmas coisas, de acordo com a palavra, os mesmos ensinamentos, realmente ensinar o que a Bíblia nos ensina. Vamos lá para o livro de Efésios. Deus sempre quis que o povo, que os israelitas vivessem nessa unidade, que as tribos não viessem a se confrontar, que eles tinham que viver em harmonia. Deus sempre ensinou isso. Na lei de Moisés, tem vários ensinamentos sobre esse ponto aí. Os próprios judeus acabaram esquecendo dessa parte. Abre lá em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Acompanhe aí comigo do versículo 4 até o 6. A palavra diz assim: Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Quando fala um só corpo e um só espírito, tá? Corpo é a igreja, uma só igreja, vivendo em um único espírito, que é o Espírito Santo, ligado com Deus através de Jesus Cristo. Que não está dizendo há vários corpos e vários espíritos. Infelizmente, nos dias de hoje, nós vemos vários ensinamentos aí diferentes, várias igrejas diferentes, ou vários corpos diferentes. Não pode ser assim. Dentro do reino é único. Infelizmente, nós vivemos nessa divisão. E a divisão, Deus não aceita. Há um só batismo, versículo 5. Uma só fé, um só batismo. Há um só Senhor. Realmente, Deus é único. Só há um Senhor. E o batismo, se
você foi batizado com entendimento, é a única vez, não tem esse negócio, vai sair de uma denominação e vai para outra e tem que batizar de novo. Não, a não ser que você batizou sem ter conhecimento. Versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, os cristãos devem ser unidos em um só corpo, em uma só igreja. Vamos lá para o livro de João, capítulo 17. João, capítulo 17. Versículo 11. Depois, versículo 20 e 21. João, capítulo 17, versículo 11, 20 e 21. Acompanha comigo aí, versículo 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Aqui Jesus está fazendo a sua oração a Deus, e ele pede para que sejamos um no Senhor, porque ele e Deus é um. Olha o versículo 20. Não rogo somente por estes. Aqui ele está orando pelos apóstolos. Mas ele fala, não é apenas pelos apóstolos que eu estou orando. Eu estou orando, olha só a leitura aí. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus estava pensando em nós nos dias de hoje. Ele está pensando no dia de amanhã. Todos aqueles que vêm através de Jesus por causa da palavra. Porque acreditaram, deram crédito à palavra. Então, só por aqueles que vierem a crer. É futuro. Presente, futuro. Presente e futuro. Versículo 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então Jesus ora para que os corações, os homens se vivam em unidade. Então o corpo era para ser um, a igreja era para ser uma única só, e não várias igrejas com seus dogmas ou doutrinas. Isto Deus abomina, porque ele pede unidade. Então Jesus orou para que seus discípulos fossem unidos. Quem são os discípulos de Jesus? Todos os cristãos que devem seguir o ensinamento de Jesus. Todos. Não existe maior ou menor, mas todos em única unidade. As divisões, ela não faz parte do plano de Deus. Abre comigo lá em Efésios, capítulo 2. Temos tempo, Elisete? Temos, né? Tem, é 9h41. Aí eu estou falando, eu estou lendo, eu estou seguindo, né? 10 para as horas, eu aviso você. Jennifer, tudo bem, Jennifer? Até aí eu estou indo muito rápido. Não, tudo certo, tá ótimo. Tá bom, então. Então, abre comigo lá no livro de Efésios, capítulo 2. Acompanha comigo do 13 em diante, aí, versículo 13 em diante. Efésios, capítulo 2, versículo 13. Mas, agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Olha só. Aqui é Paulo que está dando esse ensinamento. O que ele está orando aqui? Ele está orando
quando ele fala que ambos, ele está orando pelos judeus e pelos gentios, duas nações. Uma nação é o povo de Deus, que são os judeus, e a outra não andava com Deus. Então, Paulo está orando para que todos possam alcançar esta glória, essa salvação. E quando ele fala que tendo derribado a parede de separação, o que ele está falando? Que o que separava o povo israelita das outras nações era a lei de Moisés. A lei de Moisés foi dada apenas para os israelitas. As outras nações não aderiram à lei de Moisés, não foram dadas para eles. Então era a separação dos povos no Antigo Testamento. Hoje, através de Jesus, há esta unidade, essa unificação. Então, por isso que não existe diferença de cor, de idade, de nação, não existe. Por quê? Por causa de Cristo. Cristo conciliou todas as coisas, ou todas as nações, desde que cada homem aceita. Olha aí, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Então os dois povos eram inimigos. Eles estavam tendo contendas diretas. O povo de Israel estava sempre guerreando contra as outras nações, a vida deles toda. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, quer dizer, a lei de Moisés foi abolida, da carne de Jesus, que foi pregado na cruz, na forma de ordenanças, versículo 15, para que dos dois, gentios e judeus, criasse em si mesmo um novo homem. Então, no batismo, o homem passa a ser uma nova criatura, ligada em Cristo, fazendo a paz. Versículo 16. E reconciliasse ambos, quer dizer, gentios e judeus, em um só corpo, com Deus. Então está falando aqui, em uma só igreja, um só corpo, não vários corpos, que é a igreja. Quando ele fala corpo aqui, ele está falando da igreja, tá? Versículo 16. Por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então a igreja, ela unifica as pessoas, as nações. Então, se ela unifica as pessoas, as nações, ela deve viver em unidade, falando a mesma língua e não criando várias doutrinas, ou cada um criando a sua doutrina. A doutrina já está criada, Jesus criou a doutrina e ela é bíblica. Não há necessidade de tirar da Bíblia e fazer outra doutrina, que nem muitos falam, não, é para complementar, não existe. A Bíblia não precisa ser complementada. Deus sempre sonhou, Deus sempre espera que todos sejam unidos em um corpo pela cruz. Jesus se entregou para que todos vivam nessa unidade, falando a mesma língua. Cristo morreu para que nós sejamos, abre comigo no livro de Gálatas, volta aí. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, o versículo 27 e o 28, acompanha comigo aí. Versículo 27 até o 28. Lá diz assim, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos sois um em Cristo. Não existe diferença. Ele está falando para que todos possam estar vivendo em unidade. Abre comigo lá em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3.
o versículo 3 e o 4. Acompanha comigo aí. 1 Coríntios, capítulo 3, o versículo 3 e o 4. Ela diz assim: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Olha só o que ele está dizendo aqui, o apóstolo Paulo. O que ele está dizendo? Que nós não devemos criar contendas e nem divisões, que isso é coisa do homem, isso é coisa da carne. Então não existe eu sou de tal igreja, eu sou de tal, ou você é de Cristo ou não é. E não existe várias doutrinas. As divisões são causadas por causa da ganância dos homens, por homens de mentes carnais, que seguem após homens. Muitos falam, não, o fundador da minha igreja é fulano de tal, então eu sigo ele, eu vou na igreja. Não, a igreja é de Cristo, e ponto final. São nós que criamos essas divisões, e Deus não aprova essas divisões. Infelizmente, não era para ser assim. Abre comigo lá no livro de Romanos, acho que dá tempo da gente terminar esse slide, né, Elisete? Falta 11 minutos. Ótimo. Romanos capítulo 16. Acompanha comigo aí o versículo 17 e 18. Romanos, capítulo 16, o versículo 17 e o 18. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suas palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. O que é incautos? Aqueles que estão ouvindo. Aqueles que estão presentes ali. Abre comigo no livro de Gálatas, capítulo 1. Versículo 6 até o 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então veja bem, estão usando a palavra evangelho para inverter o que Cristo está ensinando. Ou como diz alguns, para complementar. Ou como diz outros, para renovar o que está escrito, porque o que está escrito já está ultrapassado. Está errado. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje será a mesma amanhã. Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo amanhã. A única coisa que se renova cada dia é a sua misericórdia. A palavra permanece a mesma, porque Deus é o mesmo. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora, repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema, que quer dizer seja amaldiçoado. As divisões são causadas por aqueles que ensinam doutrinas A Jennifer caiu, voltou. Então, Gálatas 1, 6 e 9, Jennifer. Então, as divisões são causadas por aqueles que ensinam doutrinas contrárias às que os apóstolos ensinaram. Então, devemos seguir as doutrinas que os apóstolos ensinaram e não criar outras doutrinas. Ou a doutrina da minha igreja é assim, a doutrina da outra é assada. Não. Qual que é a doutrina? É a doutrina que está nas Escrituras? Então é essa que devemos seguir. Não devemos seguir doutrinas dadas por homens, criadas por homens. Porque Deus abomina.
E se Deus abomina, o que acontece? Aquele cristão que não é cristão será condenado. Então devemos realmente saber o que a palavra nos ensina em todos os aspectos de nossas vidas. Bom, nossa aula está terminando por aqui. Obrigado por vocês terem participado, certo? Na próxima aula nós vamos estar terminando este módulo e partindo para o último módulo aí, que é o módulo 5. E que Deus abençoe todos, tenham uma semana. Se vocês precisarem falar comigo durante a semana, estarei disponível. E na próxima terça, tá? Nós não teremos a nossa aula. Eu vou pegar uns dias de folga aí. Mas estarei disponível se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu vou só parar a gravação aqui e vocês ficam à vontade. Ai, obrigada. Muito boa a tua aula, Carlos. Obrigado.